Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique, eu estou cursando a disciplina de Ciências de Avaliações e Perícias em Ciências Agrárias, e juntamente com meu colega Juan Antônio, quero falar para vocês um pouco sobre seguro rural e as áreas de atuação dentro dele. Primeiramente, a gente trouxe para vocês aqui um sumário para explicar o que a gente vai falar durante essa apresentação, e basicamente a gente vai primeiro conceituar o seguro rural, para mostrar o que ele é, como que funciona, enfim, os programas de seguro, para a gente ter uma base de como que a gente acessa esse seguro, se é público, se é privado e como que ele funciona, as oportunidades do mercado e como que a gente se insere nesse mercado, se ele está crescendo, se está diminuindo, atuação profissional, que seria basicamente como que o profissional de ciências agrárias ou agrônomo se insere dentro desse mercado de seguros rurais, as competências profissionais que a gente precisa para estar trabalhando dentro dessa área, e qual a formação que a gente precisa, enfim, e a remuneração, que é como que é calculada a remuneração, com base em que e como que a gente chega nessa remuneração. Primeiro, vamos conceituar o seguro rural, então. A gente sabe que a atividade agrícola, a atividade pecuária, enfim, todas elas são muito dependentes do clima, de questões naturais que a gente não tem controle. Então, uma seca, uma geada pode prejudicar muito o rendimento dessa atividade. E além disso, elas têm uma volatilidade muito grande no preço, que acaba afetando e dificultando a vida do produtor. Ou seja, aumenta muito o risco associado a essas atividades. É um risco muito grande para quem está dentro delas. E para não desestimular e manter essa atividade funcionando bem dentro do nosso país, foi pensado então o seguro rural, que seria basicamente uma cobertura desses riscos. Ou seja, a gente garante para o produtor, de acordo com as condições dele, que ele vai ter uma indenização de acordo com o problema que ele tiver naquela safra. Se ele perder a safra dele, se ele não conseguir colher, ele vai ter uma indenização, seja pública ou seja privada, em cima daquilo, para ele não ser desestimulado. E a gente garante o acesso desse produtor aos recursos e garante a maior permanência dele nessas atividades. Então, basicamente, isso que seria o rural, o seguro rural. A gente vai ter algum prejuízo, por exemplo, como seca, geada, muita chuva, granizo, que vai prejudicar essa lavoura, a gente vai diminuir a produtividade ou perder toda a produção, e o seguro vai cobrir, vai indenizar o produtor para resolver esse problema. E para isso a gente tem alguns programas de seguro rural. Existem vários programas, mas aqui eu trouxe os dois principais aqui do Brasil. O Proagro e o PSR, que é o Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural. O Proagro, ele é um programa de natureza pública, ou seja, totalmente federal, provido pelo governo federal do Brasil e regido pelo Banco Central, onde já tem pré-estabelecidos os termos da apólice, de toda a questão desse seguro, já é pré-estabelecido pelo Banco Central, a gente só acessa ele por meio de algum banco. Então, basicamente, por exemplo, quando o produtor pega algum financiamento, ou custeio de safra, ou alguma questão de financiar a produção dele, ele precisa pagar aquele financiamento. Se ele teve algum problema durante essa safra, como eu já citei, alguma seca, geada, algum evento climático, ele vai, o Proagro vai cobrir esse, esse financiamento, ou seja, vai exonerar o produtor das suas obrigações com esse financiamento. Ele não vai ter esse mais problema. Então a natureza dele não é indenizatória, mas ela exonera o produtor das obrigações financeiras. Já o PSR, ele pode ser subvenciado ou ele pode ser um seguro rural privado, particular. O que é subvencionado pelo governo, normalmente o governo subvenciona 40% para a maioria das culturas, ou 20% para a soja, que é a maior cultura, né? Então, esse dinheiro o governo paga, ajuda o produtor a pagar o acesso ao prêmio da apólice. Ou seja, ele ajuda o produtor a custear esse seguro. Esse seguro, ele já tem uma natureza diferente do Proagro, que ele vai ter uma natureza indenizatória. Ou seja, ele vai garantir ao produtor uma indenização em caso de perda de produção, questão de evento climático, como eu já citei anteriormente. Ele vai indenizar o produtor e vai resolver esse problema também. Vai ter uma vistoria, que a gente vai citar mais para frente, mas ele vai indenizar o produtor. E atualmente foi indenizado também, foi implementado também o ZARC, que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático.
para facilitar esse acesso ao seguro e a facilitar a discussão das apólices, se vai ter ou se não vai ter o seguro para esse produtor. Então, basicamente, ele divide o país, os municípios do país, em zonas de risco climático, como o próprio nome já diz. A gente, por exemplo, vai ter ali um determinado município, numa determinada época, com um determinado tipo de solo, e vai apresentar o risco para plantio daquela cultura nessas condições. Ele está de muito fácil acesso hoje em dia, pelo aplicativo Plantio Certo, que qualquer pessoa pode ter acesso. Você basicamente coloca a sua cultura, a região, o momento do plantio e o tipo de solo, e você já vai ter os riscos associados àquela cultura. Então ele ajuda muito no cálculo do seguro, se compensa ou não fazer esse seguro, o risco associado que a gente vai ter, facilita muito. Então está de fácil acesso para os bancos e para o produtor. Agora eu queria falar para vocês também um pouco das modalidades do seguro rural. Que a gente vai ter o seguro agrícola, que ele basicamente custeia a vida da planta, ele garante a vida da planta, desde o plantio até a colheita, para que tudo seja bem sucedido. O seguro pecuário, que é sobre a vida de algum animal, seja de produção, transporte. O seguro aquícola, que é sobre produção de animais aquáticos, crustáceos, peixes, enfim. Seguro de floresta, que é basicamente a mesma coisa do agrícola, só que sobre culturas florestais, como eucalipto, pinos, mogno. O seguro de benfeitorias, que vai ser um seguro que ele custeia a infraestrutura do produtor, que ele protege, né? Não custeia, protege a infraestrutura do produtor. Seguro de penhor rural, caso o produtor tenha feito algum financiamento e queira proteger os bens dele desse financiamento, tenha dado de garantia os bens dele, tem uma barreira a mais sobre esses bens para ele não ter problemas de perder esses bens. O seguro de vida, que garante uma indenização em caso de morte do segurado. O seguro de cédula do produtor rural, que ele basicamente garante o pagamento da indenização caso a outra parte do contratante não cumpra com as obrigações estabelecidas com o produtor. Então ele garante essa indenização caso não haja o cumprimento da outra parte com o produtor. E por fim, eu queria falar para vocês um pouco do mercado, como eu citei anteriormente, como está funcionando o mercado, o crescimento dele. Eu trouxe aqui alguns gráficos, algumas tabelas mostrando a evolução entre 2018 e 2021. Esses gráficos são do mapa do PSR, ou seja, do Programa de Seguro Rural. Então a gente vê que de 2018 para cá aumentou muito o número de produtores, de 42 mil para 121 mil, então um mercado em muito, muito grande crescimento. A área segurada também aumentou muito, as apólices, a importância segurada e o total de subvenção. A gente vê que o governo está investindo muito mais nessa área de seguros. Ele está custeando muito mais no PSR. E aqui, nesse segundo gráfico aqui, eu trouxe para vocês as culturas que são subvenciadas pelo governo. O principal é a soja, que é a cultura mais plantada no nosso país. Em segundo lugar, o milho, trigo, e vem diversas outras culturas. A gente vê que a diversidade de culturas é muito grande. Então, essa área de atuação, ela se estende a diversas culturas, diversos profissionais. E como o mercado está só em crescimento, a tendência é exigir cada vez mais profissionais competentes na área de ciências agrárias para trabalhar nesse mercado. Agora o Juan vai falar um pouquinho para vocês das formas de atuação e como que o profissional se insere nesse mercado de seguros rurais. Então, qual que é o principal papel dos profissionais de ciências agrárias? Né? Eles atuam principalmente na realização de vistorias, analisando as perdas e elaboração de laudos. Então, normalmente eles trabalham para as seguradoras, eles vão ter os seus chamados para diversas vistorias durante a apólice, após a apólice, durante sinistros. Então, eles têm que realizar essas vistorias, obtendo a maior quantidade de dados possíveis, tendo um bom conhecimento, principalmente de fisiologia de planta, sabendo diferenciar quais são os danos causados por questões climáticas, causados por erro humano. Então tem que saber ter o discernimento de uma para outra, saber julgar totalmente se está acontecendo alguma infração em relação à pólice, né? Se está sendo cumprido da devida forma. Então, esse é o principal papel da realização de vistorias. E um grande diferencial que tem para os profissionais de ciências agrárias é se eles tiverem conhecimento em dados digitais. Por quê? Você sabendo mexer com as ferramentas de dados digitais, você pode atuar na interpretação de dados meteorológicos e análise de satélite. Ou seja,
você vai ter um diferencial ainda maior, podendo vincular todos esses conhecimentos com a agricultura digital. Então, isso seria sensacional para você ter um melhor resultado, né, uma melhor conclusão de como seria essa vistoria e emitir um laudo mais assertivo, né? E além disso, você pode ter oportunidades como consultorias técnicas corporativas, agroindustriais, em sindicatos rurais, empresas de perícia independente, né? Você pode montar sua própria empresa de perícia, ou até mesmo como peritos judiciais, em ações desenvolvendo seguros e indenizações, né? Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho de quais são as principais vistorias, né? Aqui temos a vigência da apólice, né? Contendo todos as coisas acordadas, né, no seguro, o que cobre, o que não cobre, como que deve ser feito, né, conduzido. Então, ao realizar a contratação, você tem que ter uma vistoria prévia. Essa vistoria prévia serve principalmente, né, para você fazer o levantamento ali dos riscos, né. Então, a seguradora vai decidir se ela realmente vai querer subsidiar esse risco a partir da vistoria prévia. Você tem a vistoria de monitoramento, né, que ela serve principalmente para ver se está tudo correndo de acordo com a apólice, né, com o que foi acordado, ver se está tudo dentro do padrão, se não tem nenhuma infração sendo cometida, né, para não ter nenhum risco para a seguradora, principalmente, né, e também é uma forma de proteção para o produtor rural, né. E tem as vistorias de sinistro. As vistorias de sinistro são realizadas após algum evento que causou grande dano para a plantação. Então tem a vistoria preliminar, que acontece logo após o sinistro, a vistoria final, que é normalmente quando você consegue contabilizar qual vai ser a produção após o sinistro, então a partir da maturação fisiológica da planta, a de agravamento e revistoria podem ou não acontecer. Eu vou explicar agora à frente cada uma aqui. Então temos a vistoria prévia, que ocorre antes da contratação do seguro. Elas são realizadas um pouco antes da efetivação, né, dessa contratação da apólice e tem como objetivo verificar as condições da lavoura a ser segurada, para amparar a aceitação do risco pela seguradora. Então ela vai observar quais são os riscos que podem ter com a cultura, a forma como vai ser realizada. Então a seguradora decide aqui aceitar ou não segurar o produtor rural. Tem a vistoria de monitoramento, que após a contratação da apólice, elas são realizadas após a contratação e tem como risco já aceito pelo segurador. Então, já foi aceito e o objetivo é verificar as condições da lavoura a ser segurada e a conformidade dos riscos com as regras, né? Então, você utiliza disso para ver se está tudo de acordo, se está tudo sendo feito da melhor forma possível e pode acarretar o cancelamento da apólice se tiver alguma inconformidade. Isso quem vai decidir é quem estiver fazendo essa vistoria, o engenheiro agrônomo, né? Então, isso é de suma importância, pode gerar esse cancelamento caso tenha alguma coisa que seja indicada no laudo. Tem as vistorias de sinistro, que são as vistorias pós-evento, preliminar, final de agravamento e revistoria. Então, a vistoria preliminar ocorre logo após o sinistro. Ela é feita normalmente quando você não atingiu ainda a maturação fisiológica da planta, você não sabe definir qual vai ser a real produtividade após esse evento. Então, ela é muito importante porque ela vai analisar exatamente logo após esse evento e vai saber qual estágio esse evento atingiu da planta, qual estágio fenológico, como foi esse dano. Então, você tem que gerar vários relatórios fotográficos, relatórios escritos, detalhando ao máximo possível como foi isso, né? E isso serve principalmente para você gerar na sua seguradora uma certa estimativa, né, de como que vai ser esse prejuízo para a seguradora já ir trabalhando em cima disso para que consiga, depois da vistoria final, realizar o melhor seguro ali para o seu cliente, né? Já a vistoria final é uma vistoria que vai ser realizada próxima à colheita, né? Então vai ser uma vistoria quando a cultura já atingiu o seu estado de maturação, vai ser realizada essa vistoria e já vai ter ideia real do verdadeiro dano, né? Então tem essa vistoria preliminar para precaver e para já anteceder essa vistoria final, né? A vistoria de agravamento é quando você faz uma vistoria após a ocorrência da vistoria preliminar, quando ocorre o agravamento da situação, por qualquer motivo que seja, ou ocorre um novo sinistro, em cima do sinistro já antecedente. Então, é uma vistoria importante caso tenha uma nova injúria por clima, praga, né? Vai depender do que aconteceu aí. E temos a revistoria, que é uma vistoria que acontece principalmente quando ocorre alguma discordância de algum laudo de uma vistoria anterior. Então, pode ter alguma discordância, ou até mesmo a própria empresa ela precisou saber de algum outro dado, né, alguma outra coisa
que não foi mostrado no laudo da vistoria anterior. Então ela tem que voltar lá, refazer essa vistoria para buscar algum dado que ficou para trás, que acabou sendo passado batido. Então aqui a gente tem a jornada de vistoria, temos a demanda de serviço, né? Então o perito que for fazer essa vistoria, o agrônomo, vai ter essa demanda de serviço chegando para ele, ele pode aceitar ou recusar esse serviço. A gente tem que agir com muita ética, então tem alguns casos, né, que ocorre uma demanda de serviço de uma pessoa que é conhecida ou de algum produtor que você já tem uma relação, e nesse caso o melhor se fazer é recusar o serviço, porque pode acabar ocorrendo algum problema de entendimento, interesse, ou até mesmo você pode estar trabalhando normalmente, mas como você tem uma proximidade, pode acabar trazendo um problema pessoal mesmo. Então, normalmente é indicado recusar esse serviço. Aí, após o aceite, né, você tem o planejamento para primeiro contato com o segurado, o agendamento da vistoria, entrevista técnica, o planejamento para a realização dessa vistoria, realização, a entrega do laudo da vistoria e a remuneração e prestação de contas, né? Então é muito importante seguir todos esses passos, independente da vistoria, de qual for a vistoria, normalmente seguem esses passos da jornada de vistoria. Então, quais são as competências exigidas, né, para que um profissional atue em seguro rural, né? Tem que ter uma formação em agronomia ou técnico agropecuário ou agrícola e pode atuar oficialmente como perito em seguro rural. Então, tem que ter ou técnico agropecuário ou técnico agrícola ou um estudante formado em agronomia. Tem que ter bom conhecimento agronômico e entendimento das apólices, então você tem que ter esse entendimento em seguro rural, você tem que ter uma capacitação nisso, é bom ter um curso além da própria graduação, do curso técnico, e tem que ter uma logística e inteligência financeira. Por que ter uma logística e inteligência financeira? A remuneração depende, normalmente, da quantidade de serviços que você vai realizar. Porém, por mais que a gente pense assim, vamos realizar mais serviço, né? Não é bem assim que funciona. Para realizar mais serviço, você vai precisar de mais tempo, porque dependendo da demanda que você tiver, você vai ter que fazer mais de uma vistoria. Dependendo se você tiver sinistro ou tiver que fazer revistorias, então essa demanda vai depender muito do cliente que você vai ter, então não tem como você sair por aí fazendo muitas vistorias. E a prestação de contas deve ser realizada o mais rápido possível. Por quê? Quando você faz a vistoria, você tem os custos combustível, com carro, manutenção, então você tem que deixar isso tudo claro após entregar as comprovações de trabalho seu para a sua companhia, né, seguradora. Tem uma característica estacional, né? Então essas vistorias elas têm uma ocorrência maior em um tempo específico, né? E a grande importância é guardar todos os comprovantes de despesas, né? Como eu já havia falado, se manter organizado com os custos pessoais. Então é bom você sempre mandar junto com os seus comprovantes de trabalho todos os comprovantes de despesa para que você consiga realizar as próximas vistorias, porque o custo normalmente é alto. Então, concluindo, a gente tem um grande crescimento do mercado nessa área, principalmente pelas mudanças climáticas que impulsionam isso. As mudanças climáticas exigem que o seguro rural seja ainda mais efetivo, mais realizado no Brasil e em todos os países, né? Então, gerando mais estabilidade para o produtor, oportunidade para os corretores, os avanços tecnológicos estão aí, dando mais ainda oportunidade de serviços e trabalhos e incentivos governamentais que são muito importantes, que são os programas que mantêm esses tipos de seguros. Aqui tem algumas referências que utilizamos no trabalho. Muito obrigado.